E povo de Deus abençoado, hoje eu quero falar aqui para vocês um pouco sobre como lidar com a dor do pecado, como muitas vezes sair desse abismo de um ciclo vicioso de tanto pecar. E eu encontrei inspiração para esse vídeo no Salmo 51, meditando um pouco sobre a vida de Davi, que é um rei que nos inspira tanto, né? Davi, ele foi um homem, Lucas colocando uma florzinha, ele foi um homem, tão assim, chamado, né, por Deus, escolhido por Deus. Davi, um homem ungido, né, escolhido ainda na infância para poder cumprir o propósito, né. Ele fazia tudo com tanta excelência, com tanto amor. Era um homem que não tinha o seu coração nas riquezas dessa terra, um homem tão resiliente, né? Um homem que tão corajoso, ainda quando menino, né? Quando o povo de Israel estava ali, todo mundo recuando e não querendo lutar contra Golias, porque eles se sentiam incapazes. Davi teve aquela coragem, sendo menor, ele nem era um soldado, né? Os seus irmãos que eram soldados não tiveram essa ousadia e ele teve, porque Davi sempre soube que Deus estava com ele. Davi, ele tocava, né, lindamente a sua harpa. Ele não se amedrontava diante dos demônios, né? Certa vez ele foi diante do rei Saul e ele tangendo a sua harpa, tocando aquele instrumento, o rei foi se acalmando, né? E é muito lindo a gente olhar para Davi e ver, né, todo o legado que ele deixou para nós. Mas uma das coisas que eu mais amo na Bíblia é que ela não esconde os fracassos dos escolhidos de Deus. A Bíblia, ela não esconde os fracassos dos escolhidos, os erros, os pecados, pelo contrário. Ela procura evidenciar, sabe, para que eu e você tenhamos um modelo, para que a gente não se sinta um ET aqui nessa terra, sabe, no dia que a gente erra. A gente vai olhar na Bíblia, a gente vai encontrar pessoas que passaram por situações como as que nós passamos hoje. Talvez situações até bem iguais, sabe? E Davi, embora seja um guerreiro, né? Ele não conseguiu lutar suas próprias guerras. Houve um dia em que ele acabou sendo vencido pelo seu próprio desejo, né? A Bíblia diz que Deus, ele não nos tenta. Não é Deus que nos tenta, Deus não pode nos tentar, né? Mas cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência, ou seja, contra o seu próprio desejo mal. E existem desejos dentro de nós, existem, né, pecados que nascem aqui no nosso coração. E a gente vai gerando até que ele nasce, né? E eu acredito que o pecado, né, que a gente tanto fala de Davi, né, que foi ali o adultério com Betseba, o assassinato de Urias, que era o marido dela, não nasceu de uma hora para outra. Davi foi gerando aquilo, infelizmente, né, dentro do coração dele. E ele começou a gerar aquilo quando ele viu Betseba tomando ali aquele banho, né, e ele se interessou por aquela mulher. Davi não precisava, ele não precisava se deitar com Betseba, porque ele tinha inúmeras mulheres ao seu dispor. Mas o pecado é assim, é o que nós não precisamos, mas muitas vezes nós desejamos. E eu não sei qual é a sua tentação, aquilo que você luta contra, mas muitas vezes quando nós erramos, qual que é a nossa tendência? É ficar com vergonha de Deus e fugir de Deus, né?
é nos sentir tão sujos, imundos, porque o pecado faz isso com a gente, ele faz com que a gente se sinta imundo, sujo, indigno do perdão de Deus, indigno da presença de Deus, indigno de se achegar a Deus novamente. E é como se entrasse ali um abismo, né, entre nós e Deus. Mas a verdade é que esse abismo só existe na nossa cabeça. Deus ainda continua nos amando quando a gente erra. Deus, ele ainda continua nos amando quando a gente peca, sabe? Ainda consciente ou inconsciente, nada pode nos separar do amor de Deus. A Bíblia nos diz isso, né? Nada. E é lindo quando eu olho, né, para Davi e ele clama, sabe? Havia um clamor dentro de Davi. No capítulo 51, né, de Salmo, no versículo 11, ele fala assim: olha, não me expulses da sua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. O 10, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Esse era o clamor de Davi, né, diante ali da dor que ele estava sentindo, né? É um salmo muito lindo. Davi, ele sentiu que os seus ossos estavam doentes e apodrecendo por causa desse pecado. E ele não se alegrava mais, né, por causa disso. Mas eu acho lindo que no versículo 12, né, quando ele fala: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Se voltem para ti. É lindo que muitas vezes de um fracasso vai nascer uma missão. Davi, ele disse aqui: olha, Senhor, me devolve a alegria da salvação, porque eu não sinto mais isso. Sabe, Davi estava pedindo de volta, não é porque Deus tinha tirado dele essa alegria, não é porque ele mesmo se afastou. Ele mesmo se sentiu indigno de estar perto de Deus. E ele diz aqui: olha, então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ele está dizendo aqui, né, em outras palavras: Deus, me perdoa, me dê essa alegria de volta, e eu vou contar isso para todo mundo, sabe? Quando alguém pecar, eu vou falar: olha, volte-se para Deus. E é isso que eu quero dizer para você aqui nessa noite. Eu já me senti como Davi. Eu já me senti indigna de estar na presença de Deus. Eu já me senti, sabe, com tanta vergonha de repetir, sabe, coisas consecutivamente e pensar assim: Deus não vai nem me perdoar mais não, porque eu todo dia tô pedindo perdão pela mesma coisa, sabe? E talvez você tá nessa situação. Você talvez caia aqui hoje, se arrepende, pede perdão e cai novamente. Sabe, eu quero dizer para você que em Deus existe perdão. Sim, existe. Sabe, Ele quer restaurar essa alegria dentro de você, sabe? Mas isso vai vir a partir de um arrependimento verdadeiro, sabe? Não permita que o Espírito Santo se afaste de você e você viva como se estivesse tudo normal, sabe? Tem pessoas que, infelizmente, elas não caminham mais com Deus, elas não caminham mais com o Espírito Santo, e isso tanto faz quanto fez. Mas eu quero dizer para você, não importa, sabe? Quão assim indigno você se sinta, sabe, nesse momento, mas que você corra para Deus, sabe? Quando a gente erra, nós não temos que fugir de Deus, sabe? Adão fez isso lá no jardim. Depois que eles comeram fruta, ele começou a se esconder. E como que a gente se esconde de Deus, gente? Não tem jeito. Deus, ele tá nos vendo em todo tempo. A gente até se afasta, mas ele tá nos vendo. Mas nós precisamos correr para ele. Corra para Deus.
corra, faça como Davi, clame, fala, Deus me dá um espírito pronto a te obedecer. O que é um espírito pronto a te obedecer? Não é mais aquele que vai cochear em dois pensamentos, vai ficar em dúvida, ai Deus, será que eu obedeço ou será que não? Mas Davi está clamando, Deus me dá esse espírito pronto a te obedecer, um espírito que já está pronto, sabe, para seguir o caminho certo, o caminho da verdade. E então eu também vou poder ensinar aos outros, sabe? A que eles obedeçam, a que eles não pensem, sabe? Duas vezes. Sabe, se Davi estivesse aqui hoje, eu até anotei aqui, ele diria pra gente assim, olha, quando você pecar, por mais vergonha que você sinta, corra para Deus, confesse tudo e peça a Ele perdão. Não deixe que a culpa te afaste dele, mas se achegue para mais perto. Uma vez eu cometi pecados escandalosos, me tornei um adúltero e um assassino, mas Deus continuava me vendo, como Davi que o amava. Se você pecou, não se deixe vencer pela culpa. Deus é aquele que está pronto a perdoar. Claro, algumas consequências são inevitáveis, mas nada é pior do que me sentir longe dele. Ele é como água que sacia a minha sede, ele é essencial. Se ele é isso para você também, não fique aí parado, corra para ele, chore, se arrependa e clame pelo seu perdão. Ele devolverá a alegria da salvação como ele fez comigo. Davi, ele sabia lidar com o desprezo dos homens, porque desde sempre ele teve que lidar com isso, ele teve que aprender a conviver com o desprezo. Mas isso porque ele sempre se sentiu amado por Deus. Ele sabia que em Deus, em Deus existia o pastor que ele precisava. E é isso que eu quero deixar para você nesse dia. Corra para Deus, não fuja dele. Corra para ele porque nele há perdão. Nele há perdão para você. Aí aonde mesmo você está, dobre o seu joelho, ore, fale com ele. Peça ele perdão. Se dependendo do pecado que for, procure uma pessoa madura na fé, Talvez um pastor, um irmão em Cristo, uma irmã, uma pessoa madura. Porque lá em Tiago 5,16 fala, confesse os vossos pecados uns aos outros, para que o vosso coração seja curado. E quantos de nós está com o coração adoecido porque guarda, dentro de si pecados que talvez já nem praticam mais, mas não confessaram. Ou talvez pecados que estão aí num ciclo vicioso. Quando você confessa, você está jogando luz sobre aquele pecado, o inferno, Satanás, ele perde as forças, porque você já não está mais sozinho, mas tem alguém que sabe com você e vai te ajudar a vencer. A Bíblia também nos diz, lá em 1 Coríntios 10, 13, que Deus, ele não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. E junto com a tentação vai vir um escape também. Então, todas as vezes que nós somos tentados, vai vir o escape de Deus. Só que muitas vezes nós não conseguimos, vencer. A luta contra o pecado, ela é diária, dia após dia. E que você encontre forças para poder vencer. Só não se afaste de Deus. Fique perto de Deus até que você vença esse pecado. Até que você tenha de volta a alegria da salvação e que você cante com júbilo, com alegria, Como disse Davi. Porque, na verdade, o que agrada o coração de Deus é um espírito quebrantado, um coração contrito. Deus não despreza isso. E Ele não te despreza. Não importa o quão sujo você se sinta, o quão impuro você se sinta. Ele é a água da vida e Ele pode te purificar. Amém? Corra para Deus, não fuja dEle. Esteja perto dEle até que você vença esse pecado. Amém? Que Deus te abençoe abundantemente.